Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Visões. Em pouco mais de 40 anos, a China saiu de uma economia isolada e agrária para se tornar a segunda maior potência econômica mundial. Como um país com uma história milenar conseguiu uma ascensão tão rápida e impressionante. No programa de hoje, vamos explorar o crescimento econômico da China, suas causas, desafios e o impacto global desta transformação. E quem vai nos trazer sua visão é o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. A história da ascensão econômica da China começa no final da década de 1970, quando o líder Deng Xiaoping lançou as reformas econômicas que abriram o país ao mundo. Antes disso, a China enfrentou décadas de isolamento e subdesenvolvimento. O modelo proposto por Deng Xiaoping para o mundo foi muito interessante, particularmente para as empresas norte-americanas, inicialmente nesse processo de chamariz. Por quê? Um dos elementos essenciais de qualquer produto é o preço da mão de obra. Então, ao oferecer mão de obra para os norte-americanos ou para os europeus mais barata, o custo dos produtos diminuiu. Então, uma das coisas que você compra sempre é justamente o produto barato, né? Compra barato e vende caro. Então, se o custo da mão de obra é mais baixo, isso oferecia para as empresas um ganho maior, porque elas estavam comprando o produto mais barato agora, fabricando mais barato, vendendo num preço mais elevado nos mercados locais. Segunda coisa, com isso você aumenta a lucratividade da empresa. Em terceiro lugar, o valor de ação dessas empresas em razão dos resultados obtidos. Então, a proposta de valor que Deng Xiaoping fez para as empresas norte-americanas, europeias, era muito importante nesse processo de elas ganharem mais dinheiro a partir da China. E a coisa que os chineses queriam nesse processo de evolução era justamente uma das coisas que o Ocidente alcançou com muito isso, que é a questão do controle de qualidade. Então, por quê? Porque a mão de obra chinesa ainda era desqualificada, porque você tinha muita gente do campo que estava migrando para a cidade para ser um trabalhador de indústria. Então, precisava de uma melhoria do controle de qualidade. Isso foi uma coisa importante que europeus e norte-americanos ofereceram à China. Além disso, o sistema político chinês já havia criado uma massa muito grande de população que tinha conhecimento e que tinha sido alfabetizado, que é um dos grandes problemas que os países enfrentam. Então, o investimento maciço em educação. Eu me lembro que alguns anos atrás a China até anunciou que teria, entre as 20 universidades do mundo, pelo menos 2 chinesas, e agora anunciaram 5, porque a educação é uma coisa importante para o chinês. O chinês investe em 2 coisas. Ele investe nos filhos, e investe na educação dos filhos e investe em imóveis. Então, são as 2 coisas que o chinês coloca o seu dinheiro. Então, esse investimento maciço em educação foi importante. As reformas permitiram a entrada de investimentos estrangeiros, promoveram o crescimento do setor privado e gradualmente transformaram a China na fábrica do mundo. Nas décadas seguintes, a China experimentou um crescimento econômico sem precedentes, através de uma combinação de mão de obra barata, infraestrutura moderna e políticas industriais agressivas. O país atraiu empresas do mundo todo. Baseado numa premissa histórica, um ditado chinês que afirma que o seguinte: construa a estrada e fique rico, não é? Ou seja, para você ficar rico você precisa da infraestrutura. Então eles investiram maciçamente em infraestrutura, unificando o país de uma maneira que você não tem em nenhum lugar do mundo, seja com portos, aeroportos, ferrovias. Os chineses conseguiram construir uma malha nacional muito importante. Eu sempre gosto de dar um exemplo aqui. Uma vez eu estava numa cidadezinha chamada Suzhou, que fica a 240 quilômetros de Xangai. E a coisa mais impressionante é que eu descobri que muita gente morava em Suzhou, que é mais barato, e trabalhava em Xangai. E eu falei, mas são 200 e poucos quilômetros de distância. E o pessoal fala assim, aquela ida e vinda diária, porque no trem-bala não dura mais que 30 minutos. Então, em 30 minutos, você percorre 200 quilômetros no trem-bala e você pode morar numa cidade mais barata e trabalhar em uma cidade como Xangai. É a mesma coisa se você mora em Campinas e trabalha metade, acho que em Paraty, praticamente, né?
indo e voltando todo dia tranquilamente. Então, a China criou essa infraestrutura e isso é efetivamente uma das grandes sacadas chinesas. Deng Xiaoping trouxe uma nova visão. Com seu pragmatismo inabalável, ele lançou o que ficou conhecido como a política de reforma e abertura. Essa estratégia tinha um objetivo claro: modernizar a economia chinesa. Para isso, Deng desafiou o modelo comunista tradicional, introduzindo elementos da economia de mercado. Ele acreditava que a China precisava se abrir ao mundo, ao fazer isso, reformar profundamente seus próprios sistemas internos. Uma de suas primeiras e mais notáveis inovações foi a criação de zonas econômicas especiais. Cidades como Shenzhen, que na época era apenas uma pequena vila de pescadores, foram designadas como experimentos econômicos onde o investimento estrangeiro era incentivado e práticas de livre mercado eram aplicadas. Em poucos anos, Shenzhen se tornou uma metrópole industrial, o símbolo de uma nova China em ascensão. A frase que marcou sua liderança foi: "Não importa se o gato é preto ou branco, contando que ele pegue ratos." Esta metáfora refletiu o foco de Deng nos resultados concretos, a melhoria da qualidade de vida do povo chinês acima de ideologias rígidas. Ele acreditava que, para garantir o desenvolvimento da China, o país deveria ser flexível e inovador, mas sem perder a base comunista. Nos anos que seguiram, a China acelerou seu crescimento, reformulando suas fazendas coletivas, permitindo o empreendedorismo privado e incentivando a indústria de manufatura e exportações. A economia chinesa começou a crescer a taxas que o mundo nunca tinha visto, com uma média de 10% ao ano durante 3 décadas. Ao mesmo tempo, Deng foi hábil em manter o controle do Partido Comunista sobre o país. Ele sabia que, para garantir a estabilidade, a China não poderia abrir-se completamente à democracia ocidental. Por isso, seu governo manteve um forte controle político enquanto dava liberdade econômica. Essa combinação foi fundamental para garantir que a China evitasse crises políticas internas, como visto na União Soviética. É interessante quando a gente vai analisar o processo de crescimento chinês, particularmente depois do processo de reforma e abertura que Deng Xiaoping deu início na China. Mas eu gosto sempre de recordar um diálogo que houve entre Deng Xiaoping e José Sarney, na ocasião em que Deng liderava a China. Isso consta dos diálogos históricos entre Brasil e China. E na ocasião, o Deng Xiaoping disse que a China olhava sempre para os países buscando uma lição que deveria ser aprendida e um erro que foi cometido ou um equívoco nesse processo todo. E uma das coisas que causava admiração a Deng Xiaoping foi o processo brasileiro de crescimento. O Brasil, durante décadas, teve crescimentos de 2 dígitos, até o milagre brasileiro, e foi um exemplo para o mundo a forma como o Brasil cresceu, porque não é fácil você crescer, né? Todas as demandas do crescimento. E o equívoco que o Brasil cometeu, na visão de Deng Xiaoping, na ocasião, foi justamente o fato de que nós havíamos nos endividado muitíssimo, particularmente com a questão do petróleo. E com estas duas coisas, a China também construiu o seu modelo de crescimento rápido, mas sem endividamento, como aconteceu no caso brasileiro. E por que isso é importante? Porque a China colocou, e o presidente e Deng Xiaoping colocou para o mundo 2 coisas importantes. Em primeiro lugar, a China colocou à disposição do mundo a sua maior commodity, que é a sua população. Com isso, o custo de todos os produtos, inclusive quem assiste, a televisão ficou mais barata, justamente porque houve um decréscimo no preço, porque o custo da mão de obra caiu globalmente falando. Em segundo lugar, uma coisa que Deng Xiaoping fez foi justamente a importação da poluição global, justamente para que a China se transformasse na grande fábrica mundial. Então, quando você olha para o resto do mundo, se você vai para a Europa e o ar está puro, se você vai para os Estados Unidos e o ar está puro, é porque esta poluição foi transferida para outro lugar. E uma das coisas interessantes desse processo todo é que, ao fazer isso, havia perspectiva de que por 1 ou 2 gerações a situação seria difícil, mas a partir da 3ª geração a situação melhoraria bastante. E é só o que você observa, por exemplo, quando vai para Beijing hoje em dia,
E já nota que você não precisa usar máscara, que o ar já está mais puro. Obviamente existem dias de dificuldade com a questão ainda da poluição, mas já houve uma evolução nesse sentido. Então, a China fez isso, uma fórmula de crescer rapidamente, não é somente o sistema político. Eu sempre digo, o que fez a China evoluir no processo histórico foi o fato de ter uma liderança bem intencionada, um plano e, principalmente, aquilo que a gente chama de sweat equity, ou seja, o trabalho do povo chinês de querer mudar a sua realidade. Com essas três coisas, a Deng Xiaoping conseguiu implementar o processo de reforma e abertura que foi seguido pelos seus sucessores. A relação entre um regime comunista autoritário chinês e uma economia altamente capitalista levanta questões sobre direitos humanos, liberdade de expressão e justiça social. O Partido Comunista da China é o partido político predominante. Fato curioso num país em pleno desenvolvimento econômico com características capitalistas. Mas afinal, o modelo comunista do partido interfere na ascensão chinesa? A gente chama equivocadamente, né? A gente associa o Partido Comunista Chinês com a história da União Soviética e a gente associa o comunismo chinês àquilo que a gente vê como agenda de esquerda do Ocidente, do Partido Democrata e dos partidos europeus de esquerda. E não tem nada a ver. Uma das coisas que eu sempre gosto de mencionar é aquela terminação que os chineses usam, com características chinesas. Com características chinesas muda totalmente aquilo que vem anteriormente. Se você pegar a ideia do socialismo europeu e eu coloco características chinesas, o que prevalece são as características chinesas. E o que é característica chinesa? O pessoal gosta muito de falar, é um regime autoritário que faz isso. Não, porque você tem várias ditaduras pelo mundo, eu não estou dizendo aqui que a China é uma ditadura, mas você tem vários regimes supostamente autoritários que não têm os mesmos resultados que a China tem. Se você pegar e disser para mim, olha a Venezuela, você pode dizer, é um regime autoritário? Poder-se dizer que sim. Mas a Venezuela evoluiu nesse processo todo. Aos 25 anos de Chávez e Maduro, você teve uma sombra daquilo que aconteceu na China? Não. E às vezes a gente fala da questão de direitos humanos, o chinês vive muito melhor do que o brasileiro vive hoje em dia. O chinês vive melhor, tem uma qualidade de vida melhor, ele tem a capacidade de viajar, ele tem comida na mesa, ele tem todas as coisas que o partido e a liderança do Partido Comunista Chinês tem conseguido lograr positivamente para o país. E às vezes a gente acha, não, o chinês não fala nada, ninguém fala nada, parece que todo mundo é um robozinho, né? E não existe isso, porque existe até um ditado chinês que diz, o imperador mora em Pequim e as montanhas são altas. Ou seja, não existe esta capilaridade e este controle que as pessoas gostam de atribuir, particularmente em razão da mídia ocidental equivocada por não conhecer aquilo que se passa na China, de querer dizer que não, o povo funciona de determinada forma e são todos robôs. Não é verdade isso. Então você tem, e uma das coisas fundamentais, né, se você pensar, Isa, a primeira coisa que a gente precisa ter como garantia da vida em sociedade é a questão da segurança. E eu digo, para qualquer pessoa, não existe lugar hoje em dia no mundo mais seguro do que a China. E não é por causa do regime político nem por causa das câmeras. São 5.000 anos de história. E isso faz com que a população mude e atue de uma forma diferente. E afinal, como atua o Partido Comunista Chinês? Agora, o Partido Comunista Chinês, vamos tirar a parte comunista e vamos entender o Partido Comunista Chinês como o partido da civilização chinesa. No sentido de que a função do partido, tal como os imperadores do passado, é proteger a civilização chinesa contra um processo de ocidentalização radical, preservação das tradições chinesas, preservação do Estado chinês, justamente para garantir que o país consiga fluir de uma maneira positiva num cenário internacional que lhe é extremamente desfavorável. E uma coisa importante até para enfatizar nesse sentido é que uma das funções do Partido Comunista na China, que tem 90 milhões de membros, não podemos esquecer, são 90 milhões de membros que o partido tem, é servir como um grande think tank, no sentido,
um instituto de pesquisa que formula as políticas públicas que serão implementadas pelo governo. Então, uma das coisas importantes que tem no partido, que nós deveríamos ter nos nossos partidos, é planos de governo para o país nos próximos 10, 20, 30, 50 anos. E o que acontece, aqui é importante enfatizar, é que se a condição da população piorar, os membros do partido têm muito claro de que essa estrutura pode ruir. Historicamente, os chineses têm uma coisa chamada mandato do céu. O que significa? O imperador fica no poder enquanto ele estiver entregando resultados positivos para a população. Se não estiver entregando resultados positivos, você faz uma troca de dinastia. Isso sempre foi dessa maneira que aconteceu na China. E os membros do Partido Comunista, eles entendem que se não tiverem resultados positivos, a possibilidade de troca e de mudança de regime é muito alta. Agora, nos últimos 40 anos, pense aquilo que a China alcançou. Com um plano, com o trabalho da população e, efetivamente, com o processo de crescimento econômico. Outro desafio é o aumento da dívida e a bolha imobiliária que podem ameaçar o futuro econômico do país. Além disso, as tensões comerciais com os Estados Unidos e outras nações ocidentais representam uma ameaça significativa ao crescimento contínuo da China. A questão imobiliária é uma questão até interessante que o governo chinês mais ou menos deixou que a empresa, não é, a Evergrande, implodisse. Que não aconteceu no Ocidente. Se você lembrar, quando a GM entrou numa situação difícil, o governo americano entrou e subsidiou o processo todo. Existe, de fato, uma bolha imobiliária na China em razão da compra e aquisição de imóveis e que o governo chinês tem tentado baixar o preço dos imóveis e é por essa razão que você observa várias iniciativas no sentido de reduzir esse processo. A bolha está lá. Eu moro, por exemplo, em Xinjiang, que é um dos bairros mais caros da China. O metro quadrado, isso aqui é interessante a gente comentar até, o metro quadrado no bairro em que eu moro é $30.000 por metro quadrado. Se você fizer aí o real a 5,50 ou 6, nós estamos falando de um metro quadrado de R$180 mil. Você não tem lugar em São Paulo que custe isso. E o governo tem essa preocupação de que a situação do imóvel não fique de tal forma que seja impossível para quem está estudando, quem está se formando, comprar sua casa própria. Então, a bolha imobiliária existiu e o governo tem tentado justamente controlar isso. E uma das coisas que eles adotaram é, se for necessário que uma imploda, uma empresa venha a ter problemas e se resolva isso e baixe o preço, eles estavam dispostos a assumir esse custo, mas é claro, de uma maneira planejada. Agora, a China enfrenta os desafios globais. E quais são os desafios globais que a gente tem? A gente tem a guerra na Ucrânia, que empobreceu a Europa, nós temos a guerra no Oriente Médio, que pode encarecer ainda mais o custo do petróleo. Nós temos um mundo que não se recuperou da Covid-19, não é? Nós temos um mundo que passa por vários problemas e dificuldades econômicas. Agora, a China, que foi criada numa questão que se fez e cresceu com uma base exportadora, tem diminuído essa atuação, não é? Os chineses hoje em dia vivem numa transição de mudança de modelo, de uma economia exportadora para uma economia baseada no consumo doméstico. Agora, uma coisa é típica, né, dos asiáticos. Se você pensar, os asiáticos têm muito essa característica. Quando a situação fica ruim, você não gasta dinheiro, você economiza. E aí a China tem, justamente nesses últimos anos, uma população que está preocupada com uma desaceleração do crescimento e está poupando mais. E isso faz com que a economia, também afetada internacionalmente, não cresça tanto localmente. Apesar dos desafios, a China continua a avançar em áreas como tecnologia e inovação. Com a liderança global em setores como inteligência artificial e 5G, o país está se posicionando para dominar a próxima fase da economia global. E na tecnologia, um investimento importante e constante, justamente sem levar e sem temer o impacto da tecnologia sobre a mão de obra. Hoje em dia, se você pensar que o país que mais investe em tecnologia é aquele que mais em inteligência artificial como eventual
substitutivo da mão de obra humana é a China, que tem 1,4 bilhão de pessoas e é o país que mais investe nessa questão de inteligência artificial. Porque os chineses sempre dizem, eles não são escravos do passado, o futuro se constrói. E uma coisa muito relevante, não é? Para a gente não deixar de levar em consideração, é que a tecnologia disruptiva é o que faz com que a China consiga alcançar novos patamares de crescimento econômico. Porque aquela famosa frase do Einstein, né? Se você atribuída a Einstein, se você usa sempre os mesmos ingredientes, você sempre vai ter o mesmo resultado. Então, para que a China consiga sair do patamar atual, do PIB de 12, 14 mil dólares e vá para 25, 20, 25, ela precisa fazer coisas novas e é por essa razão que o governo chinês tem apostado na questão da tecnologia. Mas a pergunta permanece. Será que a China vai conseguir conciliar seu modelo político com os desafios de ser a maior economia do mundo? Eu não tenho dúvida disso, até porque esse processo tem sido pensado e repensado ao longo da história. O grande objetivo dos Estados Unidos seria, ir para o Ocidente, seria transformar a China numa nova União Soviética. E com a falha financeira, como aconteceu com o Japão. Só que os chineses são estudiosos desses dois modelos, observam aquilo que aconteceu com cada um dos dois e entendem que precisam tomar as medidas necessárias para continuarem a crescer economicamente. Porque tem um problema grave. A China tem 1,4 bilhão de pessoas. Mas o fundamental aqui, Isa, para a gente lembrar, e que é típico e é relevante de enfatizar, é que a China não pretende exportar o seu modelo nem político nem econômico. Mas o que a China sim pode, e isso é relevante para qualquer pessoa no mundo, o que a China quer utilizar e quer mostrar para o mundo é de que é possível você crescer economicamente e mudar a sua história. Veja, em 40 anos, um país com 1,4 bilhão de pessoas, 5 mil anos de história, conseguiu dar um salto triplo mortal e alterar a sua história. Para o Brasil, que é um país novo, isso é um alívio, globalmente falando, porque você pode fazer grandes coisas se você tiver um plano, uma liderança bem intencionada e um objetivo. Então, essa é a grande lição chinesa para o mundo. Não é exportar o seu modelo político, não é exportar o seu modelo econômico, mas é exportar a sua história e a crença de que povos podem mudar o seu destino. É como se você tivesse um grande navio e você fosse fazer uma mudança de 180 graus e alterar completamente o curso. É isso que os chineses ensinam. E é isso que eu acho que é fundamental para a China, para os países compreenderem. E tem a questão urbana, de cidades, que nós poderíamos aprender muito, particularmente em nossos grandes centros, porque a China tem cidades do tamanho das nossas. Em 2010, a China ultrapassou o Japão, tornando-se a segunda maior economia do mundo. E desde então tem mostrado sinais claros de que em breve vai ultrapassar os Estados Unidos, assumindo a posição de maior economia global. Quanto tempo ela se torna a maior economia do mundo? A previsão era, segundo o Goldman Sachs, era que era 2030, mas já é a maior economia do mundo em paridade de poder de compra. Agora só resta chegar na questão da economia em tamanho de dólar. Eu acho que mais 10, 15, 20 anos nós chegamos a isso. Claro que os Estados Unidos são uma potência econômica, tendem a crescer e tenderão e continuarão a crescer, mas o que a gente observa é que, apesar das bananas que estão, das cascas de banana que têm sido colocadas no caminho dos chineses, a impressão que eu tenho é muito clara do objetivo que eles pretendem alcançar. O futuro da China promete ser uma jornada de grandes transformações e o mundo estará de olho em seus próximos passos. Essa, então, foi a visão do professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Nos vemos no próximo programa com um novo convidado, uma nova visão. Até lá!